Olá, meus amigos e minhas amigas. Iniciamos o vídeo de hoje falando sobre algumas das recentes mudanças na linha de frente do conflito. Conforme demonstram imagens geolocalizadas, forças russas avançaram recentemente ao norte da cidade de Kharkiv em meio a combates contínuos no dia de ontem, 24 de julho. As imagens geolocalizadas indicam que as forças russas avançaram para a rua Polova, em Libok, ao norte de Kharkiv. Fontes russas afirmam ter capturado a maior parte ou toda Libok, apesar dos contra-ataques ucranianos. Os combates continuaram perto de Libok, Vovchansk e Staristia. Além disso, as tropas de Moscou também ontem avançaram na direção de Siversk. O Estado ucraniano informou que realmente os russos obtiveram algum sucesso tático ao sul de Siversk, perto de Vinka e Perezine. Ao sul de Toretsk, os russos avançaram em campos ao norte e sul de Yurivka e conseguiram sucessos táticos dentro de New York e nos campos a leste de New York. O Estado-Maior ucraniano relatou que cerca de 80% dos ataques russos nessa direção ocorreram perto de Pivinik e Zalizny. Bom, gente, saindo da linha de frente, vamos para a diplomacia. E nesse quesito, o Dmitry Kuleba, que é o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, fez uma visita importante a Hong Kong hoje, quinta-feira. O que ele foi fazer lá? Basicamente pediu para o líder local, John Lee, impedir que a Rússia use Hong Kong como uma rota para escapar das sanções ocidentais impostas por causa da guerra na Ucrânia. Vocês sabem, né? Tanto Hong Kong quanto a China são vistos pelos Estados Unidos como caminhos estratégicos para a Rússia conseguir materiais para o seu exército. Estamos falando de coisas importantes como semicondutores e peças de drones. Dados do Departamento do Comércio dos Estados Unidos mostram que, apesar de ter havido uma queda de 1/5 no envio desses bens através da China e Hong Kong nesse ano, Hong Kong ainda continua sendo um ponto-chave para a evasão das sanções globais. E o governo de Hong Kong, que diz sobre isso? Bom, eles afirmam que não seguem sanções unilaterais impostas por outros países, mas cumprem rigorosamente as sanções do Conselho de Segurança das Nações Unidas conforme as orientações do Ministério das Relações Exteriores da China. Ou seja, gente, na visão deles, não é pelo fato de um país impor ou recomendar sanções que eles têm que seguir, mas apenas se essas sanções forem decididas por um organismo multilateral como as Nações Unidas. Meus amigos, não sei vocês, mas eu tenho percebido, mesmo que de forma bem incipiente, embrionária, um vislumbre de discurso de paz. O Kremlin sinalizou recentemente uma disposição para negociações com a Ucrânia, mesmo enquanto Volodymyr Zelensky permanece no poder, apesar de questionar, como sabemos, sua legitimidade para governar. Durante uma visita à China, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmitry Kuleba, afirmou que Kiev está pronta para negociações com a Rússia, desde que a soberania e a integridade territorial da Ucrânia sejam plenamente respeitadas. No entanto, ele destacou que a Ucrânia ainda não viu sinais de que a Rússia esteja disposta a cumprir essas condições. Por outro lado, o Kremlin tem levantado dúvidas sobre a legitimidade de Zelensky, apontando que seu mandato de 5 anos expirou em maio e que ele deveria ter convocado uma eleição. A resposta de Zelensky e do Ocidente é que, em tempos de guerra, é necessário suspender as regras políticas normais e que o Kremlin, com seu sistema político controlado, não está em posição de criticar. Ou seja, aquela troca de farpas básica. Quando questionado se a Rússia estaria pronta para negociações com a Ucrânia enquanto Zelensky está no poder, Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, afirmou que a Rússia está aberta ao processo de negociação. Contudo, ele acrescentou que é preciso entender até que ponto a Ucrânia está disposta e autorizada a negociar por seus patrocinadores. Vocês perceberam o que ele quer dizer, né? Moscou frequentemente retrata Zelensky como um fantoche dos Estados Unidos que serve aos propósitos e interesses ocidentais. Peskov também destacou a necessidade de esclarecer várias questões, incluindo a legalidade das negociações, já que há uma proibição legal na Ucrânia de contatos com a Rússia. Ele sugeriu que, do ponto de vista prático, a Rússia está aberta a alcançar seus objetivos por meio de negociações, indicando que diferentes opções são possíveis. Bom, gente, saindo da Ucrânia, a Austrália impôs sanções financeiras e proibições de viagem a 7 israelenses e a um grupo de jovens que, segundo o governo australiano, estão envolvidos em ataques violentos contra palestinos na Cisjordânia. A ministra das Relações Exteriores, Penny Wong, afirmou que Israel recebeu muito apoio global e instou seu governo a reconhecer a importância de sua posição e legitimidade na comunidade internacional. Wong destacou que os assentamentos nos territórios palestinos ocupados são ilegais, segundo o direito internacional, e representam um obstáculo para a paz no Oriente Médio.
O gabinete de Wong anunciou hoje, quinta-feira, a imposição de sanções estilo Magnitsky contra os indivíduos e o grupo de jovens devido ao seu envolvimento em violência de colonos contra palestinos. Segundo Wong, os indivíduos sancionados participaram de ataques violentos contra palestinos, incluindo espancamentos, agressões sexuais e tortura, o que resultou em ferimentos graves e, em alguns casos, morte. Além disso, o grupo de jovens sancionado é responsável por incitar e perpetrar violência contra comunidades palestinas. Em resposta às sanções, um porta-voz da embaixada israelense em Canberra afirmou o seguinte: Israel condena atos de violência contra comunidades palestinas. Israel é um Estado de direito e trabalhará para levar à justiça a minoria extrema envolvida. Como vocês lembram, na semana passada, a Corte Internacional de Justiça das Nações Unidas ordenou que Israel encerrasse sua ocupação dos territórios palestinos o mais rápido possível e fizesse reparações completas por seus atos internacionalmente ilícitos. Isso em uma opinião consultiva abrangente e condenatória que diz que a ocupação viola o direito internacional. Segundo a imprensa australiana, o governo australiano estava cada vez mais alarmado com o padrão preocupante de comportamento de Israel e, na semana passada, não descartou a possibilidade de impor sanções contra os colonos. As sanções impostas sobre a regulamentação de sanções autônomas da Austrália de 2011 permitem que o ministro das Relações Exteriores designe uma pessoa ou entidade para sanções financeiras e proibições de viagens, se o ministro estiver convencido de que a pessoa ou o grupo está envolvido ou é cúmplice de violações graves dos direitos à vida, de submissão à tortura ou tratamento degradante e de restrição de liberdade ou prática de escravidão. Alguns dos indivíduos sancionados hoje, quinta-feira, já foram alvo de sanções semelhantes pela União Europeia, Estados Unidos e Canadá. O grupo sancionado é conhecido como Juventude da Colina, descrito como um grupo juvenil religioso dedicado a estabelecer postos de assentamento em toda a Cisjordânia. A União Europeia descreveu o grupo em suas sanções como um grupo radical composto por membros conhecidos por atos violentos contra palestinos e suas aldeias na Cisjordânia. Em seu comunicado, o ONG afirmou que a Austrália continuará trabalhando por uma paz justa e duradoura entre israelenses e palestinos. Em entrevista à rádio, o ONG disse que diplomatas australianos haviam conversado com seus colegas israelenses sobre as sanções. Segundo ela, essas sanções foram tomadas após uma consideração cuidadosa e estão alinhadas com ações tomadas por outros nos últimos meses. Questionada se a Austrália esperava uma reação de Israel sobre a medida, o ONG disse que isso seria uma questão para Israel. Ela afirmou que os assentamentos são ilegais, segundo o direito internacional, e que a Austrália continuará buscando contribuir para um caminho que leve à concretização da solução de dois estados. Para ela, parte desse esforço é garantir que também sejam impostas penalidades aos que perpetram violência contra palestinos na Cisjordânia, e que, por Israel ter recebido muito apoio da comunidade internacional, deve reconhecer a importância de sua posição e legitimidade diante dessa comunidade. O ONG afirmou também que a Austrália não estava considerando retirar seu embaixador, mas continuaria a se envolver com Israel, incluindo a defesa de um cessar-fogo em Gaza. Ela chamou a situação em Gaza de catastrófica e disse que a Austrália estava profundamente preocupada com a situação humanitária, incluindo a descoberta do poliovírus em águas residuais, e concluiu que o fato de, em pleno século XXI, serem encontrados traços de pólio em águas residuais é extremamente perturbador. Realmente, gente, encontrar poliovírus em uma amostra de água de esgoto realmente é algo para assustar. Como vocês sabem, o poliovírus é um agente causador de poliomielite, e essa doença viral, além de altamente contagiosa, pode levar à paralisia permanente e, em casos graves, à morte. Bom, gente, sem sair do tema Oriente Médio, mas fazendo um link com a Rússia, o presidente russo Vladimir Putin se reuniu com Bashar al-Assad no Kremlin enquanto Moscou tenta aproximar o líder sírio de um encontro com o presidente turco Tayyip Erdogan. E Damasco busca ajuda do Kremlin para conter Israel. Já falamos em diversos vídeos do canal, mas vale a pena relembrar, a Rússia apoiou Assad na Guerra Civil Síria, lançando uma campanha militar que ajudou a mudar o rumo do conflito de 12 anos a favor dele, mesmo quando o Ocidente pedia a saída do líder sírio. Durante o encontro no Kremlin, Assad expressou interesse em discutir eventos globais e regionais com Putin, incluindo cenários futuros. Veja o que Assad disse. Estou muito interessado na sua opinião sobre como a situação na região como um todo está se desenvolvendo. Infelizmente, há uma tendência de escalada, podemos ver isso. Isso também se aplica diretamente à Síria.
O Kremlin informou que a reunião ocorreu na quarta-feira. A Rússia tem tentado facilitar um encontro entre Assad e Erdogan. Como vocês lembram, a Turquia cortou relações com a Síria em 2011, após o início da Guerra Civil Síria, quando Ankara apoiou rebeldes que buscavam derrubar Assad. O líder sírio vê os rebeldes como terror pontinho. Uma fonte diplomática turca negou no início dessa semana um relatório da mídia que dizia que o encontro entre Erdogan e Assad aconteceria em Moscou em agosto. Quando questionado se Putin discutiu um possível encontro entre Assad e Erdogan e se Assad pediu ajuda para garantir segurança contra Israel, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que houve uma troca ampla de opiniões sobre todos os tópicos relacionados à situação na região em torno da Síria. Veja o que Peskov disse. Muitos dos tópicos que você mencionou foram abordados de uma forma ou de outra. Isso é tudo o que posso dizer. A Síria tem pressionado para que a Rússia use sua influência com Israel para conter os ataques israelenses a unidades militares sírias. Fontes diplomáticas dizem que Damasco também incentivou milícias iranianas a se conterem nos ataques com foguetes contra Israel a partir das colinas de Golã. Essa reunião entre Putin e Assad ressalta as complexas dinâmicas geopolíticas em jogo na região. A Rússia, ao apoiar Assad, não só fortaleceu sua posição no Oriente Médio, mas também se posicionou como um mediador importante entre Síria e Turquia. A Turquia, que já foi um aliado próximo de Assad, agora se encontra em uma posição bem delicada, equilibrando seu apoio aos rebeldes sírios com a necessidade de segurança e estabilidade regional. Agora, para Damasco, a prioridade é garantir a sobrevivência do regime de Assad e conter as ameaças tanto internas quanto externas. A aproximação com a Rússia e a possível reconciliação com a Turquia poderiam proporcionar uma nova dinâmica no conflito sírio, potencialmente abrindo caminho para negociações de paz mais amplas. Percebem como a geopolítica e os interesses dos estados formam um emaranhado complexo e muitas vezes difícil de compreender? Torçamos para que a diplomacia ganhe força e encontre caminhos viáveis para a paz. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.